O que ela mais queria era ser distraída. E morre de bala perdida. Sim. A gente não pode ser distraído, a gente não pode sair na rua, a gente não pode se dar esse luxo. Sim. As crianças não podem se dar o luxo de brincarem na rua. Em algum momento, essas vozes vão se levantar, gente. Não é possível. Não é possível. Quando acontece uma tragédia com a pele preta, a maneira com que essa tragédia entra nos classificados, assim, do lado tem, shows de hoje, o índice do Bovespa, não sei o que lá, 2 crianças foram baleadas, não sei o que. Isso não é manchete. Sim. Será que se 2 crianças, Deus que me perdoe, mas 2 crianças louras, brancas, no Leblon, andando na Lagoa Rodrigo de Freitas, são fuziladas? Esse país para. Você percebe que a gente precisa sempre, para a gente chamar a atenção das pessoas para isso, a gente precisa sempre comparar uma vida negra com uma vida branca. Né? Assim, a gente precisa chamar, dizer, olha, se fosse com branco, porque a vida negra não vale nada, então para a gente tentar fazer algum tipo de equivalência, a gente tem que sempre comparar com alguma coisa que tenha valor, que é a vida do branco. Então a gente sempre tem que recorrer. O fato da gente ter que recorrer a isso, e é uma estratégia para chamar atenção, é o índice da barbaridade, né, que a gente está vivendo, enfim, o índice do horror que a gente está vivendo. Eu confesso para você, eu estou muito cansado mesmo, muito, muito. E é uma coisa que a gente vai sempre diante de um muro, e esse muro, muitas vezes, ele esconde os atiradores, né? Porque eles atiram na gente de cima do muro pra gente não ultrapassar o muro, pra gente não pular o muro, pra gente não destruir o muro. Só que assim, a gente tá chegando numa situação limite mesmo, né? Ou seja, o que vai acontecer, né? Pra onde a gente vai caminhar? Eu também acho que a gente tá chegando numa situação limite. A gente tá começando a construir uma espécie de ética da violência, porque a violência primeira é justamente aquela da impossibilidade das instituições que são responsáveis por criar, vamos dizer assim, formas e consenso em que a violência seja diluída, né, os conflitos possam ser diluídos ali na institucionalidade, elas não têm resposta para dar, a não ser violência para quem está pedindo para viver. Me entristece muito, sabe? Às vezes, discursos de pessoas que eu admiro e que eu acho incríveis e que são pessoas verborrágicas, mas assim, esse papo de eu não vou explicar mais nada para a branquitude, eles que estudem, eu me sinto agredida quando eu ouço isso. Eu acho que para ter esse tipo de atitude seria num momento em que a gente não tivesse que contar corpos, sabe? Perfeito. Nossa. Perfeito. Aí, assim, não, eu não vou mais conversar. Vocês que leiam, eles não vão ler. Eles não vão ler simplesmente porque não fomos nós que inventamos o racismo. A ideia é, a gente precisa fazer parar a máquina da morte. Eu não sei como é que eu vou fazer. As pessoas precisam parar de morrer. O que está provocando a morte é uma mistura, obviamente, de descaso, mas uma mistura também de mecanismo. Ou seja, porque as pessoas, realmente, muitas não estão nem aí, outras não sabem o que fazer, e a gente tem que parar isso aí, cara. A gente está dentro de uma torção dialética. O que é a torção dialética? Ao mesmo tempo em que a gente repudia o sistema, a gente também é parte dele e precisa sobreviver nessa desgraça desse mundo que é forjado dessa maneira. Isso me lembra a frase do Malcolm X, né, que as pessoas só leem só uma parte, né? O Malcolm X, quando falava da luta antirracista, né, da luta negra, né, ele falava que ela deve ser feita por todos os meios necessários. Todos os meios necessários, entendeu? Para parar a morte, para interromper esse processo. Todos os meios, mas todos mesmos. Inclusive essa possibilidade da gente atuar dentro dessa torção dialética, né? Você virou, né, você é uma das maiores estrelas do Brasil hoje, não tenho dúvida disso, e muito do que você se tornou, né, e a grandeza, né, que você alcançou, né, em termos de divulgação, vem justamente do diálogo com as redes sociais. As redes sociais que, inclusive,
dão uma impressão muito, às vezes, equivocada para a gente das nossas ações. O rede social é que trabalha com a economia com a economia da atenção, que vai moldando a tua cabeça para o consumo, mas ao mesmo tempo nos apresentou essa grande artista, né? Ou pelo menos fez com que muitas pessoas conhecessem a grande artista que você é. Como é que é utilizar as redes sociais nesse contexto? E como ela pode servir aos propósitos que você está falando de fazer essas ligações ancestrais, né? Eu comecei preocupada com a minha saúde mental e a da minha mãe. Comecei a fazer a live da minha mãe, comecei a fazer a minha e em algum momento eu comecei a fazer todo dia, até porque eram sustos diários mesmo que a gente estava tendo, né? Foi uma subida muito, muito rápida, número de mortes e ao mesmo tempo, com as mortes subindo, cada dia era uma atitude absurda do presidente, uma fala, um gesto, um negócio. O presidente e os monstrinhos dele, porque não é só ele, né? Saudade daquela história, né, do o guarda malvado, o guarda bonzinho. O governo do Bolsonaro não tem o guarda malvado bonzinho, é todo mundo malvado. É um mundo invertido, né? É um mundo invertido. E aí eu comecei a fazer para fugir disso. Eu acho que o perigo desse governo Bolsonaro é isso, é colocar a gente nessa área do cansaço e esse cansaço chegar para a nossa mente e falar assim, não, peraí, não vamos brigar agora não, vamos descansar um pouquinho que a gente está muito cansado, daqui a pouco a gente... Começar a normalizar, né? Normalizar a barbárie, né? Por isso que assim, eu achei importante o dia do Antônio Pitanga, do aniversário do Antônio Pitanga, que eu falei com ele, eu falei, nossa, você já encarou um Brasil tão ruim, um Brasil que a gente não quer que volte. Você conseguiu vencer esse Brasil, você conseguiu passar por esse Brasil. Quem sobreviveu à ditadura dos anos 70 é um herói. É um herói. Porque não é só você tá com a sua vida, mas as histórias que você soube, os desaparecimentos, as torturas, as mortes, a mão pesada da ditadura, sabe? Esse costume de ter que abaixar a cabeça para um governo ditatorial é uma coisa muito cruel. E isso afeta muito o nosso poder mental, assim, sabe? Eu acho que esses governos, assim, eu estou falando, por exemplo, do governo dos Estados Unidos, em outros lugares do mundo também, que tem esse mesmo modo de ser, de se apresentar, esses governos são sintomas, né? Eles não são a causa específica. Porque, vamos lá, esses governos eles foram eleitos. Claro, tem fake news, tem um monte de coisa, né? Ou seja, distorções, e tal. Mas a questão é que arquitetura de rede social, mas a questão toda é que, na minha concepção, esses governos não vicejariam não houvesse elementos, suporte material, físico, social para esse tipo de coisa, né? Então eu acho o seguinte, a mudança de governo, vamos dizer assim, ela é só uma parte dos problemas que nós vamos ter que enfrentar. É uma parte só. Porque depois a gente teria que ter um processo de desmontar os mecanismos que tornam possível esse tipo de coisa. O Djavan, que ele saiba disso, né? Se você me dizer outra coisa, fale isso para ele de novo, ele tem que saber. O Djavan salvou minha vida. O Djavan salvou minha vida. Eu não seria o homem que eu sou sem Djavan. Todo o meu cuidado com as coisas que eu faço, com as coisas que eu digo, com as coisas que eu escrevo, você sabe que tem um pouco de Gil e de Djavan, né? Eu me senti ligado ao ancestral, um orixá, né? Eu considero o Gil e o Djavan, eu considero orixás. Né? E eu me senti ligado a eles. É total. O Gil, no dia que o Gil entrou na live, eu desabei, assim. Foi o dia lá daquela criança, do Miguel, e tava, né? Nossa, a gente não estava em flor da pele, né? E quando ele entrou, eu comecei a chorar, eu não conseguia falar nada, nem conseguia ouvir direito o que o Gil estava falando, mas eu ficava assim, dentro de mim, e falava assim, meu pai Xangô, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, porque assim, o Gil é, para mim, uma personificação de Xangô. Ele é filho de Xangô, inclusive. Ele entrou tocando uma música dele com Capinã, chamada Vira Mundo. Uma canção tropicalista, forte, com uma letra forte, assim. E com um olhar tão vivo, tão
parecia um olhar de um bicho, sabe? Assim, ele com um olhar impressionante, impressionante demais, demais. E me deu ao mesmo tempo em que me emocionou e tal, e eu fiquei assim, eu falei, eu senti que os meus ancestrais estão próximos de mim, assim. Você sabe que você está dando entrevista para o filho de Xangô, né? Ou não? Os filhos de Xangô se encontram. Você sabia ou não? Você sabia, né? Eu soube, você me falou uma vez na live. E engraçado, porque as pessoas acham o tempo todo que filho de Xangô é uma pessoa que quer fazer justiça. Eu me pego sempre mais indignada quando a injustiça acontece, sabe? Perfeito. Eu me entristeço de ver negro falando de negro. Por exemplo, eu me entristeço com o colorismo, e a gente gasta uma energia entre iguais, entre afins, assim. É uma energia que está sendo gastada e que talvez em outro momento, se a gente estivesse num momento de respiro, de tranquilidade, tá tudo certo com a gente parou de morrer, acabou o racismo no Brasil. Tá, agora vamos discutir aqui a questão depois disso, sabe? As nossas conquistas, elas são suadas, elas são bem lentas, né? Coisa de vida. Mas na hora que as pessoas querem destruir os nossos sonhos, às vezes um gesto basta. Tereza, eu quero terminar o nosso papo, que está maravilhoso. Eu já vi que, assim, acabando a pandemia, eu vou ter que ir para o Rio de Janeiro. Eu sempre gosto de ir para o Rio de Janeiro, porque eu gosto do Rio. Você pode ir para São Paulo também, mas eu gosto do Rio, porque daí a gente vai tomar vai bater um papo, vai conversar. E eu quero ver você cantar de pertinho, assim, que eu ainda não tive a oportunidade de ver, você acredita? Eu tenho que te levar no Samba do Trabalhador. Eu já fui no Samba do Trabalhador. Mas eu não fui com Tereza Cristina, que daí é uma outra história. Né? Porque daí é outra experiência, né, na vida. E aí, Tereza, eu queria só te perguntar, a última coisa que eu queria te perguntar é a seguinte. Na verdade, é uma pergunta e a outra é meio que uma pergunta, meio que um pedido, né? Claro que você fique à vontade. A pergunta é a seguinte, eu queria saber o que você está pensando que você vai fazer em 2021. Então, eu tô com uma... Não, pera, calma que eu não terminei. E eu queria saber também, se você tivesse que terminar esse nosso papo com uma música, que música seria? Tá. Óbvio que você pode ser muito esperto e falar o título da música, daí eu vou ter que aceitar, mas você sabe que não é assim que as coisas funcionam. Não. Eu acho que eu terminaria com Dia de Graça. Dia de Graça? Mas antes fala primeiro o que você quer fazer, o que você vai fazer em 2021, e depois você pode falar do Dia de Graça. Então, eu tô com muita dificuldade para fazer planos. Por quê? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas a minha ansiedade, nessa quarentena, eu tô jogando a minha ansiedade no dia a dia, nas lives, e eu fico me envolvendo com as canções, com o repertório, pensando show, não sei o quê. E eu tô com muita dificuldade de fazer planos que durem mais que uma semana. Isso nunca aconteceu na minha vida. Nunca. O único plano que eu fiz com muita antecedência, eu acabei de abortar esse plano, que foi o show que eu ia fazer no Vivo Rio, em dezembro. Projetei errado, né, uma data, achei que em dezembro a gente já estaria, mesmo, né, fazendo com distanciamento e tal, e erramos, né, porque aqui no Rio a situação está bem... São Paulo também tá, né? Tá bem complicada, assim. E aí eu sei que eu tenho esse livro, né, para entregar para a Companhia das Letras. É um livro que eu ainda estou engatinhando. Eu acho que quando eu entender que tipo de narrativa é essa que eu vou dar, vai ser mais fácil, né, de escrever, mas por enquanto eu ainda estou... Então nós somos colegas de editor, então? Companhia das Letras. Coleguinha. E esse, para mim, é o meu principal plano para 2021 até agora. Claro, né, que o meu plano também é
ser vacinada, eu, toda a minha família, os amigos. Esse é um plano. É o único plano que eu consigo, assim... Perfeito. Eu consigo te dizer com sinceridade. A única coisa que eu consigo visualizar e projetar para o futuro é a segurança da minha família, sabe, dos meus, assim. Isso é uma obsessão para mim, assim. E por conta disso eu fico no limiar entre uma pessoa consciente e paranoica. Mas acredito que essa história do livro seja uma coisa bem legal, sabe? Legal de falar para você, e eu acho que vai ser legal para mim também, porque eu acho que eu vou ter muita coisa para falar, assim, da minha vida, do que eu, dos aprendizados que eu tive, tanto na minha infância como durante a minha redescoberta da minha negritude. Eu acho que qualquer depoimento sobre valorização da nossa negritude tem que ser passado adiante, porque é necessário. É necessário. Eu não gosto de, às vezes, conversar com pessoas e eu sentir que a pessoa fala como se o racismo tivesse acabado, porque ele entende muito. Não acabou, não vai acabar desse jeito. E a gente tem que estar preparado, mas preparado lindo. Não preparado fragilizado, preparado sofrido, não. Eu vou estar preparada, linda, pronta. Ou seja, Tereza Cristina. E para terminar, eu vou fazer o Dia de Graça, porque a gente já falou dessa canção antes. Eu acho que é uma canção, para mim, é uma canção atravessadora, forte. Ela mostra um artista que também teve uma grande mudança na vida dele. O Candeia também era uma pessoa, foi atravessado por uma situação e se tornou outra. A gente não pode esquecer, o Candeia era um policial durão, deu dura no Paulinho da Viola, tinha atitudes machistas, era valentão, acabou envolvido numa briga de trânsito, ficou na cadeira de rodas e a partir dali a gente observa. Isso é difícil. Eu nunca acho que o compositor muda. Eu acho que o compositor, quando é bom, ele está no mesmo grau em todas as canções. Mas a gente nota que surgiu uma certa melancolia boa nas canções do Candeia e uma certa reflexão sobre a vida bem diferente. Esse Candeia pós-acidente. E vou cantar, então, o Dia de Graça. Irmão, axé. Olha o sol de frente. Levante a cabeça, meu irmão. Hoje é manhã... Peraí, essa música é muito alta. Hoje é manhã de carnaval. Ao esplendor, as escolas vão desfilar garbosamente e aquela gente de cor, com a imponência de um rei, vai pisar na passarela, salve a Portela. Vamos reviver os desenganos que passamos, viver a alegria que sonhamos durante um ano e damos o nosso coração, alegria e amor a todos, sem distinção de cor, mas depois da ilusão, coitado, negro volta humilde barracão, mas depois da ilusão, coitado, negro volta humilde barracão. Negro acorda, é hora de acordar, não negue a raça, torne toda manhã dia de graça. Negro não humilhe, nem se humilhe a ninguém. Todas as raças já foram
escravas também. Deixa de ser rei só na folia, faça da sua Maria uma rainha todos os dias e cante um samba na universidade e verá que teu filho será príncipe de verdade. E aí, então, jamais tu voltarás ao barracão. Essa música é muito forte, porque ela não morre. Ela não morre. São versos muito doloridos de cantar, porque eu queria que esses versos fossem datados e eles não são. Eu vou ser muito feliz no dia em que essa música for uma música datada. Que nem músicas que a gente ouve, expressões idiomáticas ou gírias que a gente fala, isso não se usa mais. Tereza, Espero eu. Tereza, eu te amo, viu? Só isso que eu queria dizer. Eu te amo. Muito, 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 muito. Eu não tenho condições de falar muita coisa depois disso. E eu acho que eu até estragaria o final desse programa tão lindo, tão lindo. E é lindo porque Tereza Cristina estava nele. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que doou seu tempo e certamente vai colher muita coisa, porque olha que coisa linda que a gente viu aqui. Então, muito obrigado a todos e todas e a gente se vê no próximo Entre Linhas. Obrigado, gente. Obrigado, Tereza. Te amo. Beijo, querido.